Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo, e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. Edmundo não crê nas permanências de Payet e Coutinho após o meio do ano, os maiores salários do elenco. Apesar de estarmos no começo da temporada e com a primeira janela de transferências do ano aberta, o grande problema do Vasco em 2025 ainda está por vir. No meio do ano, na próxima janela de transferências, a equipe precisará resolver a situação de dois medalhões. Os meias Felipe Coutinho e Payet estarão em fim de contrato no meio da temporada. Ou seja, se o Gigante da Colina não conseguir renovar o acordo com a dupla, eles podem sair na próxima janela de transferências. Edmundo opina sobre situação de Payet e Coutinho. Em análise sobre a atual situação financeira do Almirante, o ex-jogador e ídolo Edmundo revelou que as saídas dos experientes meias podem acontecer pelo fato do clube ter situação financeira delicada por causa da 777 Partners e pelos altos salários. A 777 vendeu à vista e comprou a prazo. Deixou uma herança muito ruim para o Pedrinho, que tem que pagar e apagar o incêndio feito, iniciou o ex-jogador. Não sobrou grana para grandes contratações. Acho que no meio do ano o Vasco não deve renovar com o Payet ou com o Coutinho. Quem sabe até com os dois, projetou Edmundo. São dois atletas que ganham os maiores salários do elenco do Vasco e talvez até do Rio de Janeiro. Isso abre espaço para contratar jogadores no meio do ano, encerrou. Vasco volta a campo pelo Campeonato Carioca. Com 2 pontos conquistados em 2 jogos disputados pelas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo pela competição estadual na noite do próximo sábado, de 18 às 19 horas, contra o Boa Vista, em busca de seu primeiro resultado positivo. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, João Riche, enviou ofício nesta sexta-feira ao presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano. No documento, ele anexa a carta de 75 associados do clube que questionavam os critérios do acordo para pagamento de dívidas trabalhistas. São 5 os esclarecimentos pedidos na carta, publicada nesta sexta pelo jornalista Lucas Pedrosa, e reproduzidos pelo presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. João Riche solicita os esclarecimentos no prazo de 15 dias. Leia quais são os 5 pontos levantados. Esclarecimento formal sobre as circunstâncias da mencionada participação do presidente da Assembleia Geral em audiências judiciais como representante de credores do Vasco, descrevendo a natureza das representações e eventuais impactos ao clube. Esclarecimento formal sobre a indicação do presidente da Assembleia Geral para atuar como representante do Vasco na renegociação com credores trabalhistas a despeito do clube associativo e da Vasco SAF terem representantes jurídicos constituídos, vídeo VP jurídico e diretoria jurídica da Vasco SAF, e contratem firmas terceirizadas com dispêndio de recursos financeiros para desempenharem tal atribuição. Esclarecimento formal sobre eventual manifestação do setor de conformidade do Vasco a respeito da atuação do e de possíveis credores, conforme recomendam as boas práticas de governança. Esclarecimento formal sobre as razões para a formalização de um acordo com os credores trabalhistas em condições inferiores às práticas no mercado e para a adoção de critérios diferentes em relação aos credores cíveis. Submissão dos planos de pagamentos eventualmente celebrados com credores à aprovação do Conselho Deliberativo, vez que os efeitos financeiros se prolongam no tempo e não se limitam à gestão atual. O movimento começou a partir do levantamento do engenheiro José Américo, que comparou os planos de pagamentos de dívidas trabalhistas do Vasco com o de outros clubes. Segundo os cálculos e com o parâmetro do praticado em processos semelhantes de recuperação judicial, sem descontos para acordos com credores que têm saldo até 150 salários mínimos, em torno de R$211 mil, e com desconto de 75% para saldos acima destes valores, o Vasco economizaria R$144 milhões. No plano apresentado pelo Vasco, o clube calculava economia de R$100 milhões pelo limite de pagamento de R$5 milhões aos credores. Entenda aqui. O levantamento também apontou a participação do atual presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, em 80% das audiências de processos trabalhistas de ex-clientes, conforme consulta as informações no site do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O GE mostrou no dia 10 de janeiro o plano do Vasco para pagamento de dívidas trabalhistas, com acordo da Comissão de Credores.
O plano não prevê deságio para a maioria dos credores, mas pagamento com limite de até R$ 5 milhões, destinação de 6% de receitas extraordinárias, como venda de jogador, para a quitação destas dívidas. Tudo isso ao longo de 10 anos. O clube aguarda a homologação do acordo no TRT. A reportagem procurou o Vasco e também o presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, para pedir respostas sobre a participação de Alain nas audiências trabalhistas e a respeito do levantamento de José Américo. Não houve respostas até esta publicação. Internamente, o clube vê movimento de bastidor político de grupo opositor, com poucos conselheiros na assinatura do documento no pedido original de explicações, por exemplo. O ofício foi enviado em cópia também para o presidente Pedrinho, os presidentes de conselhos Luiz Manuel Rebelo Fernandes, beneméritos, João Marcos Amorim, conselho fiscal, e os vice-presidentes Felipe Carregal Stasbok, vice-presidente jurídico, e Manuel Cordeiro Silva Filho, presidente do Conselho de Governança, Integridade e Compliance. A diretoria do América do México quer $10 milhões por Brian Rodrigues, o dobro do que o Vasco ofereceu. O Vasco enfrentará o Corinthians pelas quartas da Copinha. O jogo será no domingo, às 16 horas, em Santo André.